Internado às pressas no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi submetido na madrugada desta terça-feira, dia 10, a uma cirurgia de cerca de 2 horas para a drenagem de um coágulo na cabeça. O sangramento, segundo a equipe médica, foi resultado da queda que ele sofreu no banheiro de casa em 19 de outubro. Na ocasião, ele bateu a nuca e levou 5 pontos. Em uma entrevista à imprensa pela manhã, os médicos que tratam de Lula explicaram como foi a cirurgia, falaram sobre o estado de saúde dele e contaram como deve ser a recuperação. O cardiologista Roberto Calil Filho, médico pessoal de Lula e que chefia a equipe, disse que o presidente passou o dia com dor de cabeça e achava, na verdade, que estivesse ficando com gripe. Diante do histórico da queda, os médicos resolveram fazer exames de imagem. O presidente, logo depois do almoço, começou com um quadro de uma dor de cabeça, mal-estar. Nós entramos em contato. A doutora Ana estava com o presidente e foi indicada a realização de alguns exames de rotina, que já estavam previstos. Então, vamos aproveitar e fazer uma tomografia. E a tomografia já constatou um novo sangramento na região do cérebro. E um sangramento até mais importante. Foi submetido a uma ressonância magnética que comprovou o sangramento. Com o resultado dos exames, os médicos decidiram, então, pelo procedimento cirúrgico. Durante todo o percurso, a médica oficial do presidente, a infectologista Ana Helena Germoglio, acompanhou Lula e afirmou que ele esteve lúcido, orientado, conversando, da mesma forma como se encontra agora. O sangramento de 3 centímetros estava na região interna do crânio, localizado na parte de cima do lobo frontal e do lobo parietal. O lobo frontal está localizado diretamente atrás da testa, e o parietal atrás do frontal. O sangramento estava entre o cérebro e a membrana meníngia que reveste o órgão. O cérebro não foi atingido. Embora na queda, Lula tivesse batido a região da nuca, os médicos explicaram que o sangramento pode aparecer em outra parte da cabeça. Quando você bate a cabeça e chacoalha para frente e para trás, o sangramento não é no local da batida. Ele é causado pelo chacoalhão do cérebro, porque o cérebro se desloca dentro do crânio, explicou o neurologista Marcos Stavali, que participou da cirurgia de Lula. O lobo frontal é considerado o centro de controle, por ser responsável pelos movimentos voluntários do corpo, pela linguagem e pelo gerenciamento das habilidades cognitivas. Já o lobo parietal faz a integração das informações sensoriais, como toque, temperatura e dor. Os médicos explicaram que nenhuma região do cérebro foi afetada pelo coágulo. A cirurgia levou cerca de 2 horas, segundo Stavali. Lula foi submetido a uma trepanação, que é um procedimento cirúrgico em que são feitas pequenas perfurações na cabeça. Na sequência, os médicos instalam drenos que sugam o acúmulo de sangue no cérebro. Segundo o médico Mauro Suzuki, trata-se de um procedimento relativamente padrão em neurocirurgia. O nome técnico desse procedimento se chama trepanação. Traduzindo, uma pequena perfuração do crânio são orifícios pequenos, por onde são introduzidos, no caso, o dreno. É um procedimento relativamente padrão em neurocirurgia. Não é uma abertura, uma violação do crânio importante. O boletim médico divulgado ainda na madrugada informou que o presidente havia passado por uma craniotomia. No procedimento, é feita a retirada de uma parte do crânio para acessar a área atingida pela hemorragia e drenar o sangue. No entanto, segundo o médico, esse termo normalmente é usado quando são feitas aberturas maiores na cabeça. A cirurgia foi bem sucedida. O sangramento estava situado entre o cérebro e a membrana meninge, a dura mater. Ele comprimiu o cérebro e foi removido. O cérebro está descomprimido e ele está com as funções neurológicas preservadas, explicou Marcos Stavali. Calil reiterou que o sangramento não provocou nenhuma alteração nas funções do presidente. Lula deve ficar mais 48 horas na UTI em observação. Esse prazo, segundo Calil, é o protocolo para esses casos. O presidente ficará ainda com um dreno entre 1 e 3 dias. O médico Mauro Suzuki explicou que, geralmente, a cicatrização acontece sozinha e não é necessária uma nova cirurgia depois. Geralmente, há uma cicatrização espontânea dessa abertura, sem necessidade de nenhuma outra intervenção futura para fechamento, algo relativamente comum em neurocirurgia.
Segundo os médicos, o presidente não terá nenhuma sequela, como dano cerebral ou complicação neural ou motora. O presidente não teve alteração alguma, nem alteração de movimento, absolutamente nada. Tanto é que ele está estável, conversando normalmente e se alimentando bem, disse Kalil. O neurologista Rogério Tuma, que também fez parte da equipe que operou o presidente, informou que este é o segundo coágulo sofrido por Lula após a queda. E que esses problemas são relativamente normais em pessoas idosas que sofrem pancadas na nuca ou na cabeça. Esse é um tipo de complicação comum. Pode acontecer principalmente em pessoas de maior idade. E o que acontece é que a pessoa tem a queda, às vezes, ela nem lembra e o hematoma pode aparecer meses depois. Como o presidente foi bem acompanhado, fez exames de rotina, nós conseguimos ver a evolução toda do hematoma sendo diminuído. E depois, quando ele começou a ter a queixa de dor de cabeça ontem, a gente pôde comparar com o exame anterior e percebeu que o hematoma aumentou. O médico alertou para o risco de que as pessoas caem, batem a cabeça, esquecem desse evento e depois de algumas semanas ou até meses mudam o comportamento, ficam fracas de um lado. E o que está acontecendo é que o sangramento está comprimindo o cérebro. A equipe médica estima que o presidente continue internado em São Paulo nos próximos dias e só retorne a Brasília na semana que vem. Kalil afirmou que, enquanto estiver em São Paulo, Lula está proibido pelos médicos de receber visitas de trabalho ou de políticos. Depois da alta, a equipe médica diz que ele voltará ao trabalho normalmente e as viagens longas serão liberadas gradativamente, assim que o quadro clínico for evoluindo satisfatoriamente. Não tem visitantes. A ideia é que o presidente se recupere bem. A primeira-dama o acompanhou desde Brasília até aqui. É a única acompanhante. E o tempo de internação, se tudo ocorrer bem, como está ocorrendo, ele deve voltar a Brasília no começo da próxima semana. Tudo depende dessa evolução, mas a previsão é que o presidente esteja em Brasília na semana que vem. A equipe médica do presidente Lula informou que o presidente está conversando e se alimentando normalmente e que não terá sequelas.